Bom dia, que a paz de Cristo esteja em seu coração. Mais uma vez, querido, eu quero agradecer a você por estar comigo nessa manhã, nesse dia tão maravilhoso que o Senhor Deus nos proporciona. Eu quero mais uma vez trazer uma palavra de reflexão ao teu coração, que é de suma importância, que muitas pessoas às vezes têm tido dificuldade de entender. Nessa manhã eu quero falar com você e quero te orientar dentro da palavra de Deus o que significa a Santa Ceia do Senhor. É algo tremendo e poderoso, porque na verdade a Santa Ceia ela é algo dado pelo Senhor Jesus para nos manter íntimo e termos a comunhão com Ele. Mas a Bíblia, a própria Bíblia nos ensina também, se nós tomarmos da ceia de uma forma indigna, ela serve de maldição para a nossa vida. Nós seremos culpados do corpo e do sangue do Senhor. E eu quero orientar você e eu quero juntos, aprendermos da palavra de Deus. E eu tenho certeza que nós iremos aprender coisa muito importante aqui nessa manhã. O que significa verdadeiramente a Santa Ceia. E esse tema é muito importante, muito interessante. Por isso eu quero convidar você nessa manhã, você que está entrando agora aqui no canal, a se inscrever nesse canal. A dar o seu joinha, notificar aí todas as notificações para que todos os conteúdos que nós postarmos aqui possa estar chegando até você. Porque na verdade, como sempre, o intuito do nosso canal é orientar as pessoas, trazer uma palavra de esperança, de orientação relacionada à palavra de Deus. Então eu quero pedir a você que você compartilhe com o maior número de pessoas que você possa compartilhar. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia, vai trazer para você algo que vai acrescentar. Então, baseado nesse tema, eu quero ler um texto da palavra de Deus que é a base para nós nesta manhã. Eu quero convidar você, eu estou com a Bíblia aqui em minhas mãos, e eu quero convidar você a ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 26, que diz o seguinte: Enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoou, e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Querido, Jesus, ele, antes de ir ao céu, antes de deixar os seus discípulos, ele trouxe algo muito importante, que era ceiar com os seus discípulos. E essa ceia, na verdade, estaria simbolizando ali a comunhão entre os seus discípulos e o próprio Jesus. E Jesus, ele mostra claramente que os discípulos deveriam manter isso como regra, porque o texto da palavra de Deus nos ensina que aqueles que não comessem da sua carne e não bebessem do teu sangue, não fazia parte dele. Então é algo muito interessante, para que nós venhamos entender como o Senhor Jesus, ele deixa para mim e para você este legado, este mandado, ou esta ordem da parte dele. E eu quero falar com você nessa manhã o que realmente significa a Santa Ceia do Senhor. O que realmente é a Santa Ceia do Senhor. Ela tanto serve para nos condenar, ou como para nos edificar. Se nós tomarmos da ceia de uma forma indigna, nós seremos culpados, como diz a Bíblia. A ceia vai muito além de uma simples reunião, onde nós nos reunimos, e comemos de um pedaço de pão, e bebemos de um suco de uva. Na verdade, a ceia é um momento de memorizarmos, de trazer à nossa memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
em Lucas capítulo de número 22, verso de número 19, olha o que diz o texto. E tomando o pão, dando graça, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O que Jesus estava querendo dizer? Que nós levássemos o nosso pensamento àquilo que ele fez, a qual ele se entregou naquela cruz por nós. Então é algo muito mais importante do que nós pensamos. Porque se nós não tivermos essa reflexão, esse pensamento, né, de entender o sacrifício de Jesus por nós, nós estamos anulando completamente quando nós comemos ou tomamos do pão e tomamos do cálice de uma forma indigna. A Santa Ceia é lembrarmos do sofrimento de Jesus. Né? É reconhecer o Senhor e o seu sacrifício por nós. Por isso que a Bíblia fala claramente, não é, no texto bíblico que muitos de nós lemos em relação à referência, não é, da ceia, muitos leem em Coríntios, outros leem em Mateus e assim sucessivamente, fala claramente que nós temos que trazer à nossa memória aquele sacrifício, o porquê Jesus morreu por nós. Por que foi a entrega de Jesus por nós naquela cruz? Porque na verdade a Bíblia fala que o Senhor se entregou por nós porque na verdade nós não tínhamos nenhuma condição. E ele se entregou por nós para nos dar uma nova oportunidade, ou um direito de salvação. Por isso que ele manda que nós trazemos a nossa memória e não podemos anularmos esse sacrifício de forma alguma. Porque esse sacrifício é que nos mantém, não é, essa comunhão entre Deus e o ser humano. Por isso que o Senhor fala claramente aqui que nós devemos trazer a nossa memória. E quando ele fala trazer a nossa memória, lembrar desse sacrifício, ele fala de renúncia de pecado. O sacrifício de Jesus foi exatamente para isso. E quando nós tomamos do pão e tomamos do cálice, nós temos que ter na nossa memória uma integridade, ou seja, abandonar totalmente o nosso pecado, para que possamos participarmos e essa aliança permanecer em nós. Segundo ponto interessante, que a ceia é o momento de também preparação. Não é? De preparação. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 26, diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. A cada ceia estamos nos preparando, queridos, para a volta de Jesus. Por isso devemos sempre confessar os nossos pecados. Está lá em João capítulo 1, versos de número 7 ao 9. 1 João capítulo de número 1, verso 7 ao 11. Que nós devemos, na verdade, confessarmos ao Senhor e abandonar o pecado. Então é muito interessante que quando nós nos aproximamos de Deus nessa unidade através, não é, da ceia do Senhor Jesus, primeiro, é trazer a nossa memória. Segundo, é nos prepararmos para isso. E de que forma? Abandonando o pecado, confessando ao Senhor Jesus, confessando diante da igreja e abandonando totalmente para que esse sacrifício tenha valia na nossa vida. Porque de forma contrária, jamais teremos, né, teremos essa valia. Ou esse sacrifício vai ter poder sobre a nossa vida. Porque o sacrifício de Jesus só tem valor na nossa vida quando nós reconhecemos isso. Terceiro ponto muito interessante que eu quero deixar para você. A ceia é um momento de perseverança, ou perseverarmos. João capítulo 6, verso de número 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ao comermos, na verdade, o pão e beber o cálice, afirmamos que desejamos continuar a serviço do Senhor Jesus, ou servindo o Senhor. São algo interessante, queridos, que nós precisamos entender,
o que é verdadeiramente a Santa Ceia para cada um de nós. A Santa Ceia é este momento, o momento de nós trazer a nossa memória, é o momento de nós nos prepararmos, é o momento também de perseverança, perseverar no Senhor. Porque, na verdade, aquele que come do pão e bebe-se do cálice, afirmamos que desejamos continuar servindo a Jesus. E servir ao Senhor, é muito interessante isso, entendemos? Que servir ao Senhor não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Por isso que eu sempre digo isso e vou voltar sempre a dizer. Em Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23 em diante, onde o apóstolo Paulo ele instrui, ao povo em relação à Santa Ceia, ele deixa bem claro ali que aquele que come e bebe de uma forma indigna, ele é ocupado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, eu quero nessa manhã compartilhar com você, porque na verdade, se você está participando da ceia, comendo da carne que simboliza o pão, e tomando do suco de uva que simboliza o sangue do Senhor de uma forma indigna, isso é uma autoanálise que cada um de nós temos que fazer. Eu não posso fazer por você. E também não posso te julgar. Porque o único momento que a Bíblia nos dá direito de julgar alguém é quando se trata da nossa própria pessoa. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, em diante, você vai ver lá, se você ler o texto, você vai ver que ele fala claramente: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma-se deste pão e beba-se desse cálice. É uma autoanálise que nós temos que fazer a cada um de nós. Quarto, o que a Bíblia nos ensina, que a ceia é um momento de também comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Partirmos de um princípio muito interessante. O mesmo pão como símbolo de comunhão com os nossos irmãos. Queridos, isso aqui é muito interessante nós entendermos, porque muitas das vezes falamos que nós temos comunhão com Deus e não conseguimos nos relacionarmos entre irmãos. O texto fala claramente aqui que nós temos que manter essa comunhão. É a prova concreta de que nós temos ou que tenhamos comunhão com Deus. Não é possível termos comunhão com Deus se não temos comunhão com nossos irmãos. Então a ceia é muito mais sério do que aquilo que nós pensamos. É muito mais sério do que aquilo que nós deduzimos. Quinto e último que eu quero passar para você, que na verdade a ceia é um momento também de aliança. Lucas capítulo 22, verso 20 diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, quem derramado por vós, que é derramado por vós. O compromisso, a nossa aliança com Deus é renovada na Santa Ceia. Então, querido, se você não tem ceado, e se você acha que isso não é um ato importante para a sua vida, é momento de você rever os seus conceitos em relação à palavra de Deus. Porque a Bíblia nos ensina desta forma. Primeiro, é trazer a nossa memória. Segundo, a preparação. Terceiro, perseverar. Quarto, mantermos a nossa comunhão. Quinto, termos esta aliança com o Senhor Jesus através deste feito. Então, meu irmão, que Deus te abençoe nesta manhã. E que você tenha na sua memória isso, a importância da ceia do Senhor. E que ela não venha a ser uma condenação para a tua vida, mas que ela possa ser uma porta aberta direto para a glória de Deus, para a eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Mais uma vez eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero orar, meu Deus, com esta pessoa, com este irmão, com esta família. Pai, quero pedir, Deus, que Tu venha trazer o esclarecimento.
e que de forma alguma venhamos tomar, Deus, do corpo, que é o pão que simboliza o corpo do Senhor, e o suco, Pai, de uva, o cálice que simboliza o teu sangue, de uma forma errônea, de uma forma, Pai, que venha nos condenar, mas de uma forma, Senhor, que venha nos purificar e nos santificar. Ser com cada um de nós, continua abrindo a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento, que nós precisamos manter, meu Pai, esta aliança, e como iremos manter, Senhor, de uma forma íntegra, sincera e reta, que é mantermos a nossa comunhão através da Santa Ceia do Senhor. Deus, esta é a minha oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Ele te dê a paz. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido.